Todo concurseiro já se perguntou quantas matérias estudar por dia? Ou melhor, quantas matérias estudar por vez? Será que você precisa estudar 2 matérias por dia? 3 matérias? 4? Uma? Será que você precisa estudar uma matéria do começo até o fim? E aí só então você passa para uma outra matéria? Ou será que você vai estudar todas as matérias ao mesmo tempo? Ou será que você vai estudar blocos de matérias? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Meu nome é Davi Furtado Costa, esse é o Projeto Concurso e aqui a gente auxilia você a percorrer esse caminho do concurso público. Está começando agora? Esse é o lugar ideal para você. Aqui a gente está por você. Eu conto um pouco do que eu aprendi, já fui aprovado em alguns concursos públicos, e daquilo que eu continuo aprendendo, já que eu continuo a estudar para concursos públicos com maior remuneração do que a que eu recebo hoje. Aqui a gente está, meu amigo, na mesma trajetória. Beleza? Vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema de hoje. Primeira coisa, quantas matérias estudar por dia? Quantas matérias estudar por vez? Isso depende fundamentalmente do seu perfil de estudos. Depende das suas escolhas, dos seus testes diários. Cuidado, essa é uma advertência, é um disclaimer que eu preciso colocar aqui logo de cara. Cuidado com quem vende para você a ideia de que você necessariamente precisa estudar uma matéria por vez. Ou de que você necessariamente precisa estudar todas as matérias ao mesmo tempo. Ou de que você necessariamente precisa estudar mediante blocos de estudo. Você estuda primeiro um bloco, depois passa para o outro. Cuidado. Cuidado com quem tenta vender a ideia para você de que você precisa necessariamente estudar uma matéria por dia, ou 2, ou 3, ou 4. Cuidado com qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de discurso que venha até você para vender um pacote fechado. É assim e pronto. Não, não é. Não é assim e pronto. As pessoas são diferentes, as pessoas têm perfis de estudo diferentes, têm experiências de vida anteriores, obviamente, diferentes. Estão se preparando para concursos diferentes, com matérias diferentes e número de matérias diferentes. Você se preparar para um concurso com 4 matérias, 5 matérias no edital, é uma coisa. Você se preparar para um concurso com 16 matérias no edital, é outra coisa totalmente diferente. Ah, professor, e como é que eu vou fazer, então, para decidir o que fazer? Primeiro, você precisa se conhecer. Segundo, você precisa conhecer o que é possível fazer. Quais são as opções? A gente vai conversar sobre isso. E terceiro, diante do fato de que você começou a se conhecer melhor, você sabe qual é o seu perfil de estudante, e agora que você sabe o que é que pode ser feito, quais são as possibilidades, as estratégias que você tem à sua disposição, aí você vai testar. Essa é a palavra-chave. Testar. Antes de um produto ser lançado no mercado, ele é testado. Antes de um filme ser lançado nas salas de cinema, ele é exibido em sessões teste. Medicamentos, antes de serem colocados à disposição do público, são testados. Então você precisa testar aquilo que funciona e aquilo que não funciona, porque não tem nada, nenhuma das opções que eu vou falar aqui, ela é objetivamente boa ou ruim por si só. Ela vai ser boa ou ruim dependendo do teu contexto, dependendo do que funciona para você, considerando o seu perfil de estudo, considerando quem você é. O foco é você, quem você é, onde você está, de onde você veio, qual o concurso que você quer fazer. Isso tudo é fundamental para que você possa decidir qual é a tua estratégia. Ok? Pois muito bem. Dito isso, eu vou falar para você as estratégias possíveis. Vamos pegar aqui o exemplo de um edital que tenha direito constitucional, direito administrativo, português, informática, raciocínio lógico e ética no serviço público. Pegou? Pegou bem o que eu falei? Constitucional, administrativo, português, informática, raciocínio lógico e ética no serviço público. Perceba que nós temos 6 disciplinas para estudar para esse concurso hipotético do nosso exemplo. 6 disciplinas. Primeira possibilidade que você tem. Você pode estudar uma matéria por vez.
Então você vai pegar um material de direito constitucional e vai estudar ele do começo até o final. Depois que você terminar, você vai passar para a segunda matéria. Direito administrativo, por exemplo. Aí você vai estudar direito administrativo do começo até o final. Ah, terminei administrativo, eu faço o quê? Estuda português também, do começo até o final. E depois, informática, raciocínio lógico. A ordem das matérias, na verdade, você vai escolher. Mas o ponto é, você tem um grupo de 6 matérias, e dessas 6 matérias, você vai escolher a primeira, vai começar, vai estudar até o final, e só depois você vai passar para a segunda. Você vai estudar uma matéria por vez. Qual é o principal benefício desse tipo de estudo? Você vai adquirir uma consciência global a respeito daquela matéria, um olhar panorâmico da matéria. Você vai saber onde a matéria começa, qual é o meio da matéria, qual é o final da matéria. Em constitucional, por exemplo, você vai saber que a matéria começa lá com teoria da Constituição, depois vem poder constituinte, eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais, depois você vai falar sobre a teoria da interpretação do direito, a hermenêutica jurídica aplicada ao direito constitucional, depois você vai estudar a teoria geral do controle de constitucionalidade, direitos e garantias fundamentais, você vai estudar direitos políticos, você vai estudar nacionalidade, você vai estudar a teoria da tripartição das funções, e aqui você vai ter contato com função legislativa, executiva, judiciária. Você vai ver também as funções essenciais da justiça, defesa do Estado, das instituições democráticas, ordem econômica e social. Enfim, você vai ver tudo de uma vez só. E aí você vai ter a mesma facilidade que eu tive agora de trazer para você, de maneira panorâmica, os assuntos que serão estudados naquela matéria. Nesse caso aqui, direito constitucional. Ah, e qual é a dificuldade? A dificuldade é você manter o conteúdo que você estudou na sua memória. Porque, digamos que você demore 15 dias para estudar constitucional. Aí você estuda constitucional durante 15 dias, aí passa para administrativo, aí começa a estudar administrativo. Com o passar do tempo, quanto mais você for estudando administrativo, você vai notar que as informações vão começar a ficar embaralhadas na sua mente. Especialmente se você não estiver revisando. Porque você vai começar a ter muita coisa ao mesmo tempo na sua cachola. E aí, como é que faz? Aí você precisa remediar essa situação com um dia para revisão, ou com alguns dias para revisão. Ou seja, você precisa ter uma estratégia de revisões. Então, vale a pena você estudar uma matéria por dia? Você precisa testar. Pode ser que você funcione melhor estudando assim. Tem gente que se motiva mais estudando uma matéria por vez. Ela estuda uma matéria até o final, ou então estuda pelo menos uma grande quantidade daquela matéria. Digamos que você vai estudar processo civil. Aí você não aguenta estudar processo civil todo de uma vez, mas estudou pelo menos tudo de teoria geral do processo de uma vez. É possível também. Então essa é a primeira forma que você tem de estudar. Você pode escolher uma matéria, daí você passa para outra, para outra, para outra. A importância, a advertência, melhor dizendo, é que você precisa ter uma forma de revisar. Então, como sugestão, você estuda constitucional, tudo bem? Estuda constitucional, e aí começa a estudar administrativo. E aí, enquanto estiver estudando administrativo, você vai ter pelo menos um dia na semana ou no mês para revisar os conteúdos de constitucional. Aí você vai estar estudando como matéria principal administrativo, mas vai estar mantendo o estudo de constitucional também. E aí vai continuar a fazer isso com as outras matérias. Terminou administrativo? Ah, vou começar português agora. Beleza, coloca português e aí você coloca, por exemplo, 2 dias de revisão. Um dia para estudar constitucional, revisando, um dia para revisar administrativo, enquanto isso você vai adquirindo conhecimento novo de português, até que vai chegar um momento em que você vai estar estudando a última matéria e revisando as outras 5, dentro de um ciclo próprio de revisões. Não se preocupa com isso agora, porque a gente vai ter um vídeo falando especificamente sobre revisão. Mas revisão é fundamental, tá? Revisão é fundamental. Inclusive, eu já gravei um vídeo falando sobre a importância da revisão para você superar a curva do esquecimento. Em qualquer estratégia que a gente for falar aqui hoje, a revisão é fundamental. Então, a primeira forma é você estudar uma matéria por vez, ou pelo menos uma grande quantidade de conteúdo daquela matéria por vez, e aí só então você troca de matéria.
A segunda forma que você tem de estudar é colocar todas as matérias de uma vez para estudar, ao mesmo tempo, concomitantemente. E aí você pode fazer o seguinte, você pode analisar bem a sua semana, de domingo a domingo, tá? Não vá com essa história de estudar de segunda a sexta. Analise a sua semana de domingo a domingo, veja quais são os horários da semana que você tem disponíveis para estudar, e aí você vai pegar essas 6 matérias que a gente falou e você vai distribuir ao longo da semana. E aí você pode, por exemplo, na segunda-feira você estudar constitucional e raciocínio lógico. Na terça você estuda administrativo e português. Na quarta você estuda informática e ética no serviço público. Na quinta você coloca mais uma vez direito constitucional, coloca administrativo. Na sexta você coloca português e raciocínio lógico. Perceba que nesse exemplo, de segunda a sexta você vai estudar todas as disciplinas pelo menos 2 vezes, com exceção de ética, que você teria estudado apenas uma vez, e informática também apenas uma vez. Esse feeling, essa percepção sobre quantas matérias estudar e quantas vezes na semana, melhor dizendo, você repetir a mesma matéria, você vai adquirindo com o tempo. Ou então você pode perguntar a alguém que possa lhe mentorar em relação a isso, lhe trazer uma orientação em relação a isso também. Mas o ponto aqui nesse momento é você entender que você tem também a possibilidade de colocar todas as matérias ao mesmo tempo para estar estudando. É bom? É bom também. A outra estratégia de estudar uma vez, uma matéria por vez, também é boa, funciona. A questão é, vai funcionar para você? Do mesmo jeito essa também. Montar uma grade horária por semana, funciona? Funciona. A questão é, funciona para você? Você vai ter que testar. Dentro dessa possibilidade aqui de você escolher várias matérias ao mesmo tempo, existe também o ciclo de estudos. A diferença do ciclo de estudos é que você também vai estar estudando todas as matérias ao mesmo tempo, tá? Só que você não vai estar com um horário engessado. Você não vai dizer, olha, segunda-feira é o dia de constitucional. Não. Você vai montar uma ordem de matérias e aí você vai estudando essas matérias conforme a tua disponibilidade na semana. De modo que pode ser que numa semana você estude constitucional na segunda e na outra semana você estude constitucional na quinta, porque foi o que foi possível dentro do teu contexto. A estratégia dos ciclos de estudos é muito boa, faz muito sentido também. E eu repito, a gente pode tratar especificamente sobre isso no outro vídeo. Esse vídeo aqui tem esse propósito de trazer aquilo que existe, as estratégias possíveis que você tem à sua disposição. Então, retomando, você tem a possibilidade de estudar uma matéria por vez até o final. Você tem a possibilidade de estudar todas as matérias ao mesmo tempo, seja usando grade horária de estudos, seja usando o ciclo de estudos. E aí você tem a possibilidade também de estudar blocos de estudo. Então, naquele mesmo exemplo que a gente está dando dos seis assuntos, das 6 matérias, você vai fazer a seguinte escolha. Bom, eu tenho 6 matérias, eu vou escolher 2 matérias, vou estudar as 2 até o final, e aí eu passo para um segundo bloco de matérias. Por exemplo, você estuda constitucional administrativo até o final, e aí depois você vai e estuda português e informática até o final. E aí, enquanto estiver estudando português e informática, você vai estar revisando constitucional e administrativo. Perceba que essa opção é uma mescla das 2 outras opções, de modo que você também vai estudar algumas matérias até o final para só então passar para as outras e também vai ter a possibilidade de estar estudando mais do que uma matéria por vez ao mesmo tempo. Eu quero apenas sobre essas opções reiterar, dizer para você mais uma vez que você precisa testar. Nenhuma delas é objetivamente boa ou ruim. Cuidado com quem diz para você que uma delas funciona ou que uma delas não funciona. Você precisa testar. Funciona para você? Se funcionar para você, você aplica. Então, a chave deste vídeo, desta orientação que eu estou lhe dando é a seguinte. Teste. Faça o teste. Se funcionar para você, beleza, você aplica. Ah, funcionou. Ficou legal? Ficou. Quer testar para ver se o outro funciona melhor? Testa. Testa. Não ouviu direito? Não. Testa. Faça o teste. E aquilo que funcionar melhor para você, você aplica. Já chegando perto do final do vídeo, eu quero falar também dimensão desse assunto, que é quantas matérias estudar por dia. Perceba que essa história de quantas matérias estudar por dia vai depender também de qual estratégia você usou dessas outras 3 que eu falei. Porque se você estudar uma matéria por vez,
essa preocupação não vai existir, porque você vai estar todos os dias com a mesma matéria, é ou não é? Agora, se você estiver estudando várias matérias ao mesmo tempo, aí você vai ter uma escolha para fazer. Você vai estudar uma matéria por dia, 2 matérias por dia, 3, 6 matérias por dia? Vamos usar de novo o exemplo que eu estava falando para vocês. Um concurso que tem um edital com direito constitucional, administrativo, português, informática, raciocínio lógico e ética no serviço público. Você tem 6 matérias. Uma primeira possibilidade, eu vou estudar uma matéria por dia. Beleza, então na segunda você estuda constitucional, na terça administrativo, na quarta português, na quinta informática, na sexta raciocínio lógico, no sábado você estuda ética no serviço público e assim vai. Você estuda uma matéria por dia. Muitas pessoas vão dizer, olha, assim é melhor porque você vai fixar melhor, porque você vai ter tempo para desenvolver uma maturidade intelectual durante aquele estudo. Você pegou a matéria, quando você pega a matéria para estudar, leva algum tempo para você realmente engrenar. Às vezes você, nos primeiros 40, 50 minutos, fica ali viajando e não consegue se concentrar o suficiente para estudar. E aí, se você faz um bloco de estudos somente com 50 minutos, já passou os 50 minutos, você mal começou a engrenar no estudo, você já vai trocar de matéria. Será que funciona? Você precisa testar se funciona com você. Tá? E aí, se não funcionar com você, ficar alternando muitas matérias, pode ser que faça sentido para você estudar uma matéria por dia. Mas muita gente vai dizer assim, poxa, estudar uma matéria por dia é um saco. Não quero. É muito ruim. É tedioso, é um tédio do tédio estudar uma matéria por dia só. Eu preciso revezar as matérias para oxigenar o cérebro. Tem gente que funciona assim, que é mais acelerada. Essa pessoa começou a estudar com 5 minutos, ela já está voando. Para essa pessoa pode ser que faça sentido, sim, ela alternar as matérias. Ok? Então, como sempre, a palavra-chave é testar. Pode ser que para você estudar uma matéria por vez até o final funcione. Pode ser que para você seja melhor estudar por blocos de estudo. Pode ser que para você seja melhor estudar todas as matérias ao mesmo tempo. E aí, dentro dessas escolhas, como uma consequência dessas escolhas, pode ser que para você seja melhor estudar uma matéria por vez, uma matéria por dia, ou 2 matérias por dia, ou 3 ou 4. Perceba que não há uma resposta certa. Eu sei, vocês estão ansiosos, vocês querem uma resposta certa, um caminho seguro, mas isso tem muito mais a ver com a sua ansiedade, com a sua insegurança, do que realmente com a realidade no mundo do concurso público. No mundo do concurso público, no mundo dos estudos, de uma maneira geral, você precisa testar o que é que funciona com você. Mas tem muitos estudos científicos. Estudos científicos sempre são feitos com base em determinadas amostras, que podem ou não refletir uma determinada realidade mais geral. E aí você, meu amigo, que não está querendo saber de nada disso no momento, precisa fazer aquilo que é efetivo para você nesse momento, aquilo que funciona para você nesse momento. E aí você vai fazer o quê? Você vai estudar toda a teoria dos estudos, toda a teoria da neuroaprendizagem, para só então começar a estudar? Não funciona, você não tem tempo para isso. Você está querendo passar no concurso público. O que você precisa fazer é testar. Teste. Se funcionar com você, que coisa boa. Siga aquilo que você escolheu e que funcionou. Se não funcionar, se você testar e não funcionou, testa a próxima estratégia. E vai testando, 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 até você conseguir construir a sua história pessoal de estudo e algum dia voltar aqui e contar a sua história pessoal, não de estudo, mas de aprovação. Tá bom? Vamos ficando por aqui. Se você gostou, deixa o seu like. Se não gostou, pode deixar o dislike também. E se inscreva no canal. Não ouviu direito? Não. Se inscreva no canal para eu conseguir chegar em mais pessoas. Tá bom? Esse vídeo só vai ser recomendado se você fizer isso. Se não, vou ficar aqui com uma quantidade pequena de visualizações. E aí as pessoas que precisam ouvir essa mensagem não vão ouvir e vão continuar a ser, digamos assim, iludidas pelas palavras que ouvem por aí. Tchau, tchau.